E aí, amiguinhos, tudo bem? Vamos para mais um domínio brasileiro, tá? Dessa, nós vamos ver a formação do domínio dos mares de morros. Professor, percebi uma diferença na denominação. Qual foi essa diferença, amiguinho? A maior parte dos domínios tratados até aqui, nós vimos a denominação da vegetação batizando o domínio. E agora, nós temos este domínio sendo batizado por uma característica de relevo. É isso aí, coleguinha, tá? Você percebeu que este domínio não traz o batismo da formação vegetal. Então, formação dos mares de morros. O que é que nós podemos encontrar quanto às características de clima? Nós vamos encontrar um clima tropical. Lembre-se, o Brasil, ele está inserido em sua maior parte dentro da chamada zona tropical. Essa área do litoral, ela vai sofrer uma ação direta de algumas massas específicas. Quais são essas massas de ar específicas? Ora, nós temos a massa tropical atlântica, MTA, nós temos a massa polar atlântica e ainda sofre também, em parte, com a ação da massa equatorial atlântica. Nós vamos encontrar essa massa quente e essa massa quente. Também essa massa equatorial atlântica é uma massa úmida e a massa tropical atlântica também uma massa úmida. Essa massa tropical atlântica, ela vai estar atuando no verão, mas nessa área entre o que nós chamamos as regiões Sudeste e Sul, mas também desloca-se até a região Nordeste do Brasil, litoral Nordeste brasileiro, principalmente no período do inverno. A massa polar atlântica, uma massa fria, e quando encontra-se nessa localização, já passa a ter uma boa umidade. E aí, amiguinhos, ó, desloca-se para cá, pode vir até o litoral nordestino. Essa massa, eu falei para vocês que ela é uma massa fria. Essa massa é uma massa quente. O choque dessas massas vai favorecer a uma intensidade nessa região de frentes, as famosas frentes frias, tá certo? Você já viu, não é? Assistindo o jornal, tem aquele famoso momento da previsão do tempo. E aí o que é que acontece? Vai aparecer aquele mapinha e sempre vai chegar alguém falando: a massa de ar que se desloca da Argentina trará pancadas de chuvas na região sudeste. Tempo parcialmente nublado na região norte. Mínima de 16 graus na região sul e máxima de 36 na região nordeste. Então, olha as características, tá? Essa estrutura atmosférica aqui influencia demais o clima dessa região, entre as regiões sudeste, região sul e também no litoral nordeste. Então o que é que nós vamos ter? Esse clima tropical litorâneo é favorecido por uma boa intensidade de chuva. Ele vai ter uma elevada pluviosidade. E quando você fala de pluviosidade, quando você fala de calor, você vai lembrar de dois agentes externos, o intemperismo e a erosão, tá certo? Intemperismo e erosão. O que é que acontece com o movimento do Brasil quando nós falamos de placas, tá? Essa estrutura, ela sofre um empurrão, tá? Então o que é que vai acontecer? Nós vamos ter nessa área leste do Brasil, né, algumas formações de elevação com calor, com umidade, a chuva, o intemperismo e a erosão começa a atuar nessa área de elevação. E aí vai desgastar a estrutura de relevo. Quais são as consequências desse processo? Nós vamos encontrar um relevo com formações chamadas do tipo meia laranja ou formações mamelonares. Como é que é o nome da formação? Mamelonares, do tipo meia laranja. Cartão postal do Brasil, famoso pão de açúcar, tá? Mais ou menos dessa natureza.
Então, é um tipo de formação mamelonar ou formação de mares de morros, tá? Não esqueçam também, vejam bem, essa formação mamelonar, essa formação de mares de morros é o predomínio, tá? Mas você vai encontrar ao longo dessa faixa litorânea extensas áreas de planícies. Além de planícies, nós encontramos os tabuleiros. As planícies e tabuleiros litorâneos também é uma área de formação de relevo dessa região. Mas não esqueçam que o predomínio são dos mares de morros quando nós falamos de domínios morfoclimáticos. Mas pode aparecer em alguma questão. Imagine que a questão possa abordar que na região dos mares de morros existem as formações mamelonares e planícies e tabuleiros litorâneos. Então você vai marcar como verdadeira, para não ficar amarrado, centrado somente no tipo de formação mamelonar, tá? E essa região, ela vai encontrar uma área marcada pela formação de escarpas planáuticas. O que é que são essas escarpas? Elas são verdadeiras rampas, tá? Elas são aclives. Essas escarpas planáuticas, elas vão separar a área do que nós chamamos de planície costeira, a área dos tabuleiros, tá? E as regiões do planalto. Então, são formações de transição dessas formações das escarpas planáuticas. Nós temos a planície costeira, tá? O rompimento, a rampa, e aí você tem as áreas de serras e áreas planáuticas. Então, não esqueça, nessa característica de relevo, tá? Na característica de relevo, existe o predomínio das formações mamelonares ou meia laranja, mas também nós encontramos planícies e tabuleiros litorâneos com uma divisão de forma escarpada, de forma de rampa, fazendo a divisão dessas duas áreas e a ação do intemperismo e da erosão de maneira intensa, tá? No que se refere à formação de vegetação, aí, amiguinhos, você vai lembrar de que esta área de domínio morfoclimático é a região em que mais sofreu devastação. Onde é que o homem começa a ocupar o nosso país? Pela região litorânea, destacadamente a região nordeste. Então, inicialmente, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma formação original chamada de Mata Atlântica, que inclusive ultrapassa essa área do Rio Grande do Norte. Você tem também até no Ceará formações do tipo Mata Atlântica. E essa ocupação aqui para a região passou a desmatar este processo. Então a vegetação existente nessa área, originalmente, é a formação da vegetação da Mata Atlântica. Quais são as características da formação da Mata Atlântica? Ela é do tipo arbórea, o que significa que ela é de grande porte, arbórea, tá? Muito calor, muita chuva, então ela é heterogênea, ela recebe uma diversidade de formações. A característica de sua folha, ela é uma formação em que aparecem muitas espécies com folhas largas, então elas são latifoliadas. Chove muito nessa região, portanto ela é higrófila, tá? Aparecem também espécies hidrófilas, mas ela é predominantemente higrófila. Então você vai começar a juntar características da Mata Atlântica, originalmente do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Então, primeira característica marcante para cá. Segunda, ela é de grande porte, portanto ela é arbórea, tá? É uma região de bastante umidade, portanto ela é higrófila. Essas características favorecem as folhas largas, então aparece a característica latifoliada. E pelo que eu citei, nós temos desde o início um processo de ocupação intenso, tanto nas atividades econômicas como no processo de urbanização. Então ela foi intensamente degradada desde o período colonial. Estima-se que hoje restem menos de 7% da cobertura vegetal original, tá? Então esse domínio da Mata Atlântica, dos mares de morros
e de formações de planícies e formações mamelonares, tá? É uma área de intensa ocupação. O território brasileiro, pelo que nós verificamos agora, finalizando este processo do estudo dos domínios morfoclimáticos e fitogeográficos brasileiros, ele é bem diversificado. Observem que nós estamos tratando dos domínios, e aí destacamos domínio amazônico, domínio da Caatinga, o domínio do Cerrado, da Mata das Araucárias, o domínio das pradarias e o dos mares de morros. Mas se você for buscar dentro da ótica do estudo da formação vegetal brasileira, nós encontramos mais formações vegetais, como por exemplo a Mata dos Cocais, que é uma área de transição entre Caatinga, Cerrado, Amazônia. Nós encontramos o Pantanal mato-grossense, nós encontramos as faixas de transição, tá? Então dessa maneira, meu querido aluno desenrolado, você finaliza o estudo dos domínios morfoclimáticos brasileiros e as suas características físicas principais. Um forte abraço. Você que está aí na região norte, você que está na região nordeste, na região sul, centro-oeste, tá? Preparando-se para a sua grande prova do Enem. Um abraço do professor George Wilton e do Desenrolado.com.